Nesse caso específico, nesse método que a gente vai trazer aqui, não vai ser para todo mundo, não é para todo mundo. Ah, o cara se formou em qualquer coisa, vai executar isso aí que você está falando, Murilo, vai dar certo? Não. A pessoa que se formou em nutrição, por exemplo, ela pode até trabalhar com regularização de imóveis rurais, mas a regularização de imóveis rurais não vai causar impacto nela quanto nutricionista. A sacada da live aqui de hoje, desse conteúdo, desse caminho, é utilizar o mercado da regularização de imóveis rurais para eu me tornar um profissional de autoridade na minha área de formação. Por exemplo, tem muita gente aí, vou chutar, tá? O que eu vejo bastante. Engenharia florestal, ou o caso que você falou, o agrônomo, só que se forma em agronomia. Ela trabalhando na regularização de imóveis rurais, ela se torna um profissional, um engenheiro agrônomo, um técnico em agropecuária, um engenheiro florestal de referência para a regularização de imóveis rurais. E isso impacta na formação profissional dele. Então, esse limite que a gente vai botar aqui também, que não é mágica, a gente poderia colocar assim, que isso vai funcionar, que esse método de atuar na sua área de formação, usando a regularização de imóveis rurais, mesmo que você esteja há anos ou há décadas sem experiência na sua área de formação, não vai ser para todo mundo, vai ser somente para as pessoas que têm formação em alguma área, tem alguma formação que tenha qualquer tipo de vínculo com imóveis rurais. Vamos botar assim? Se você se formou em qualquer área que tem algum tipo de vínculo com imóveis rurais, isso aqui, esse método, que é o método para faturar mais de 15 mil reais por mês, vai fazer com que você, além de faturar mais de 15 mil reais por mês, se você atingir o resultado, você vai conseguir também trabalhar na sua área de formação principal. Ou seja, é mais ainda de 15 mil por mês. Agora, é necessário que sua área de formação tenha um vínculo com imóveis rurais. Vamos citar alguns exemplos aqui. Vamos citar alguns exemplos. Óbvio que a gente não vai falar tudo, mas a gente pode... Que às vezes o cara que tá aí na live, eu sei que ele vai perguntar: a minha formação, eu me formei, serve para mim? Então vamos citar aqui, de repente o cara ouve aí. E a gente estava conversando até com uma pessoa hoje, a gente estava no encontro da comunidade do Combo Rural, né? Que ela, se eu não me engano, é engenheira florestal ambiental, algo assim. Ambiental. Ambiental, tá? E aí, pessoal, é aquela questão, né? Assim, a gente entende mais um pouco da nossa área, né? De regularização de imóveis. A gente sabe, tem demanda, fazendo marketing, vendas, fazendo marketing, tendo estratégia, o cara, aquele proprietário de imóvel rural, na regulação de imóveis rurais, o ponto-chave do que a gente está falando aqui, pessoal, é que na regulação de imóveis rurais, o cara, aquele proprietário de imóvel rural, não é porque ele pode fazer ou não. É obrigatório ele ter os cadastros. É obrigatório ele ter o cadastro ambiental rural. É obrigatório todo imóvel rural, seja posse ou matrícula. É obrigatório o cara ter CCIR declarado todo ano. É obrigatório o cara ter ITR declarado todo ano. Se ele é um imóvel matriculado, for fazer qualquer transação no imóvel, tem que ter o georreferenciamento. O cartório vai querer saber as coordenadas. É acima de 100 hectares, precisa da certificação do imóvel rural. É um georreferenciamento dos padrões do INCRA, sendo certificado ali pelo profissional. Então, são coisas que eles são obrigatórias. E aí eu acho que muda a chave, porque é tão interessante para esses profissionais que podem trabalhar com a regulação fundiária, são, por exemplo, engenheiro ambiental, engenheiro agrônomo, técnico agrícola, engenheiro civil, engenheiro florestal, tá? E aí vai. Geógrafo, biólogo, biógrafo, corretor de imóveis, advogado. Por quê? Porque a base do imóvel rural, né? A base do imóvel rural é a documentação. Crédito rural, ele vai precisar da documentação. Hoje, a gente estava discutindo ontem, Murilo, olha que legal. As empresas estão importando materiais, carne, pecuária, elas querem saber de onde veio aquela carga ali. Ou seja, estão tendo uma
rastreabilidade daquele produto para saber se veio de um imóvel regular. Então, colocando um GPS, literalmente, no boi ali, para saber de onde veio aquele boi ali, saber de onde veio, se estava em áreas irregulares. Porque eles também têm que ficar atentos à preservação do meio ambiente, tal, né? Então, a cada dia isso torna uma exigência ainda maior. E daí, da regulação de imóveis rurais, surge diversos outros serviços. Você pode entrar pela regulação de imóveis rurais, mas aquele proprietário de imóvel rural, ele torna o seu cliente, fica muito mais fácil, o Murilo pode até falar disso, a porcentagem de conversão de outros serviços, né? Fica muito mais fácil você converter para outros serviços. E quando você faz um cadastro ambiental rural, o pessoal da área ambiental sabe aí, sempre vai ter alguma coisinha ali, algum licenciamento, dispensa de outorga. Então, várias coisas, pessoal da agropecuária, assistência técnica daquele produtor, você vai enxergar outras coisas que ele não está vendo e a sua relação já vai estar mais próxima a ele. E aí você vai fazer a gente chama aqui um Combo Rural Plus, né? Vai oferecer mais serviço. E é isso que a nossa comunidade do Combo Rural faz. O Isaac de Cocos Bahia, ele fecha Combo Rural e já emenda com outros serviços ali, né? Com outros serviços da área dele, que, se não me engano, ele é engenheiro ambiental. Sempre tem alguma coisinha. E, Murilo, fica um pouco mais difícil, né? Na verdade, eu não conheço, mas algumas profissões, ele não tem esse caráter de obrigação para fazer, entendeu? Obrigação de fazer para aquele proprietário de imóvel rural. E aí fica um pouco mais difícil o cara convencer a ele fazer aquele serviço. Vou colocar um exemplo aqui que a gente tem. Então, por exemplo, o cara ali, ele quer reformar a casa dele. Ele não é obrigado pela legislação ele reformar a casa dele. Se ele reformar, tudo bem, vai precisar seguir algumas coisas ali para reformar. Mas ele não é obrigado. Um desvio daquele canal d'água ali, ele não é obrigado a fazer isso, né? Mas o imóvel rural, ele não está fazendo nada, meu amigo, ele precisa ter um imóvel rural regular, né? Uma segurança jurídica para a propriedade dele, ele precisa, né? O imóvel existiu, precisa estar regular. O imóvel existiu, precisa estar regular. E ele precisa ter o documento dele, no nome dele, no cartório de imóveis. Ó, a insegurança jurídica de vir alguém lá dizer que a área é do cara e tal, que já aconteceu isso com poceiros de 10 anos lá, o cara falando, essa área é minha, hein? Pedir reintegração de posse, o cara já viveu lá com a família mais de 10 anos. Então, isso é realmente é necessário. E a base é como se fosse aquela base daquele prédio, né? Você não constrói um prédio sem fundação. Então, a fundação é a regulação do imóvel. E daí você consegue trazer outras coisas, né? Daí você consegue construir uma maior relação com aquele cliente. Daí gera outros benefícios para ele, né? Daí gera outros benefícios para ele, né? Que ele quer muitas vezes a finalização lá, né? Daquele produto. Pô, eu quero vender o meu produto, mas ele precisa da regularização, né? Do imóvel. Então você tem que trabalhar sempre com isso, né?